Então, 1 Timóteo, capítulo 2, porque eu quero falar nessa noite, começando essa conferência maravilhosa de missões, nós vamos falar sobre o sonho de Deus. Deus tem um sonho, amém? E esse sonho de Deus, esse sonho que Ele tem, ele depende de você para ser realizado. Deus tem um sonho e aquilo que Deus tem no coração de fazer, aquilo que Deus tem no coração de realizar, Ele precisa de você. Agora talvez você se pergunte, mas pastor, por que será que um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, um Deus que criou o universo, o Deus que pode todas as coisas, decidiu precisar de nós para fazer alguma coisa? Sabe, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, se você me perguntar a essência disso, eu não sei, mas eu sei uma coisa, é porque Ele te amou. É porque Ele te ama, é porque você é filho dEle, é porque Ele tem interesse na sua vida. Então a Bíblia diz aqui, 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1, diz: antes de tudo exorte, que se use a práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, porque isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que coisa poderosa. Esse versículo 4, ele diz: Deus deseja que todos, diga, não é alguns, é todos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que todos os homens sejam alcançados. Deus deseja que todos os homens sejam redimidos. Não é justo alguém ouvir 2 vezes o Evangelho, quando existem milhares e milhares de pessoas que ainda não ouviram nenhuma única vez. Mas Deus conta conosco para realizar isso. Agora, para você entender isso, você precisa voltar lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1. E nós vamos ver quando Deus estava criando todas as coisas, quando Deus estava preparando todas as coisas. Sabe, meu irmão, você precisa entender essa verdade, que esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso, Ele tem o interesse e o desejo de alcançar os homens. Agora, Deus não pode alcançar os homens através dos anjos. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 10, quando Cornélio tem uma visão de um anjo, e aquele anjo diz a Cornélio: olha, manda chamar Pedro, porque ele vai te dizer palavras pelas quais você será salva. Aquele anjo, ele não pôde pregar. Os anjos, eles são maiores em força, eles são maiores em poder, eles são seres espirituais, mas os anjos não podem fazer algo que só eu e você podemos fazer. Sabe, quando você olha aqui em Gênesis capítulo 1, aí você entende isso. Você entende por que o diabo tem tanta raiva de você. Na verdade, o diabo não tem raiva de você, ele tem inveja de você. O diabo tem inveja de você, raiva de você, porque tudo que ele queria ser, você é. Porque tudo que ele desejou ser, você é. E não é porque você usurpou esse lugar, não é porque você forçou, não. A Bíblia diz que antes de você o amar, ele já te amava. Ele amava você. Agora veja, a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 14, que Satanás disse: eu vou colocar o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu vou ser maior do que os anjos de Deus. E a Bíblia diz que por causa dessa posição dele, disso que chegou ao coração dele, ele caiu. Deus achou algo no coração daquele anjo que ele havia criado, que Deus chamou de pecado. E Deus disse: isso não pode ser assim. E aquele anjo caiu. Agora veja, por que ele caiu? Porque ele queria estar numa posição acima dos anjos. Ele queria estar numa posição em que ele estivesse ao lado de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que eu e você estamos assentados à direita de Deus nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que herdaram a salvação. Quantos herdaram a salvação aqui? Os anjos estão ao nosso serviço. Agora você vê tudo isso e você fica se perguntando, por que Deus nos amou tanto? Por que Deus queria tanto homem? Agora veja aqui Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz, Deus começa a criar as coisas. Se você vê, a partir do versículo 3, a Bíblia começa a dizer, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 6, e disse Deus, haja firmamento das águas e separação entre as águas, e houve separação entre as águas. Versículo 9, e também disse Deus. Versículo 11, e disse Deus, e assim por diante. 11 vezes a Bíblia diz, Deus dizendo, assim disse. E quando Deus falava, aquilo passou a existir. Quando Deus foi criar todas as coisas, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus fez o mundo. Agora isso é muito interessante porque algumas pessoas elas não conseguem crer em Deus e elas acham que nós somos produtos de uma evolução. Elas acham que nós somos produto de uma explosão. E aí é muito doido isso, e eu outro dia estava conversando com um ateu, e eu disse, querido, desculpa, mas eu não tenho fé suficiente para ser ateu, porque para ser ateu tem que ter muita fé. A minha fé não alcança esse nível. Porque para ser ateu você tem que acreditar que a gente era uma ameba, não era nada, depois foi evoluindo, até chegar no macaco, e aí do macaco evoluindo, até chegar, eu estou resumindo a história, até chegar na gente. E é interessante porque eu já fui no zoológico várias vezes e nenhum macaco disse bom dia para mim. Eles pararam de falar, pararam de evoluir. Mas eu quero te dizer, meu irmão, nós não somos produtos de uma evolução ou de uma explosão. Nós somos produto da criação de um Deus Todo-Poderoso. Nós estamos vivendo num momento na história do nosso país em que nós estamos sofrendo um ataque muito grande à fé. E você precisa ficar preparado, principalmente você que é jovem. O ambiente de universidade ele está muito hostil. E quando você resolve se posicionar nesse ambiente universitário, quando você diz, olha, eu creio no que a Bíblia diz, olha, eu creio no que a palavra diz, você vai perceber que as pessoas vão rotular você. E vão dizer que você é alguém sem cultura, que você é alguém sem conhecimento, que você é alguém que não está tão intelectualizado. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Eu sou inteligente o suficiente para crer naquilo que a Bíblia diz, porque aquilo que a Bíblia diz é a verdade. Está mais que provado. Agora veja, Deus criando todas as coisas pelo poder da sua palavra, Deus fazendo todas as coisas, 11 vezes a Bíblia diz, e disse Deus, mas quando nós chegamos no versículo 26, Deus teve uma ideia. E Deus já havia preparado todo o cenário, arrumado todas as coisas, porque assim como eu e você, quando vamos ter filhos, nós preparamos um lugar. Eu tenho 2 filhos. E antes do meu primeiro filho nascer, nós preparamos um quarto, nós arrumamos aquele quarto, nós pintamos as paredes, nós compramos os melhores móveis que o nosso dinheiro podia comprar, nós compramos as melhores coisas dentro da nossa condição, porque nós queríamos colocar aquele filho no melhor ambiente que ele pudesse ter. Nós preparamos todas as coisas para a chegada daquela criança. Nós compramos um enxoval, nós preparamos tudo. E naquele dia que estava marcado, nós fomos para o hospital. E você não pode imaginar a alegria quando eu vi aquele menino pela primeira vez. E eu dei um grito dentro do centro cirúrgico. E a médica disse, pelo amor de Deus, pai, não pode gritar. Eu digo, rapaz, se o time faz um gol, eu grito. Se minha mulher faz aniversário, eu grito, e no momento mais importante da minha vida eu não vou gritar, a senhora desculpa, mas eu vou gritar mesmo. Dei um grito lá, e aquele menino chegou, e nós levamos aquele menino e colocamos naquele lugar que nós havíamos preparado. E nós começamos a cuidar daquela criança como a coisa mais preciosa que nós tínhamos.
Sabe, meu irmão, você olha para Gênesis capítulo 1, você vê Deus preparando todas as coisas, arrumando todas as coisas para receber a coroa da criação dele. O ser humano não era como os animais, o ser humano não era como as outras coisas criadas por Deus, que Deus disse haja, que Deus disse vai ter, apenas falou e veio. Não, quando Ele fez o homem, Ele deu um toque pessoal no homem. Ele fez o homem de uma forma diferente. Agora veja, a Bíblia diz aqui no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais domésticos e sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, o Senhor ao homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Agora olha que coisa maravilhosa, Deus preparou aquele lugar e Deus fez aquele homem, mas não fez aquele homem de qualquer forma, dizendo haja, e aquele homem surgiu, não, Deus fez aquele homem de uma forma pessoal. Eu não sei se você já viu algo que é reproduzido em série e algo que é pessoal, não é? Outro dia eu cheguei num lugar e eu fiquei feliz demais, porque uma pessoa havia deixado um recado para mim, e aquele recado que ela deixou não estava impresso, estava escrito à mão, algo pessoal, e eu fiquei feliz, olha, deixou um recado pessoal para mim. Você entende? Era algo que tinha um toque pessoal daquela pessoa. Mostra um grau de carinho por você. Quando Deus foi fazer o homem, Deus fez algo de uma forma pessoal. Então a Bíblia diz que tudo ele disse haja, mas no homem a Bíblia diz que ele fez diferente. Se você continuar lendo, você vai ver lá em Gênesis capítulo 2, que a Bíblia diz que Deus fez um boneco de barro, e quando ele terminou aquele boneco de barro, ele soprou dentro daquele boneco o fôlego da vida. Ele colocou a vida dele dentro daquele boneco. Ele deu um sopro e a vida dele passou. Sabe, meu irmão, quando você tem um filho, o seu DNA passa para aquele menino, para aquele filho. Aquele filho vai trazer características que são suas. A gente usa uma expressão lá na Paraíba, quando o menino parece muito com os pais, no jeito de ser, a gente diz, laranja não cai longe da laranjeira. Quando o menino é muito parecido com o pai no jeito de ser, quando a criança é muito parecida com os pais, na maneira de agir, e o pai diz, meu Deus, o que é isso? Rapaz, laranja não cai longe da laranjeira. Filho de peixe é peixinho. Vai puxar, vai trazer essa raiz. Então Deus fez aquele homem, criou aquele homem de uma forma pessoal. Amém? Agora, eu sempre conto esse exemplo, quem já me viu pregar, já me viu contar esse exemplo várias vezes, dessa galeria aqui, lá em Nova York, que vende quadros famosos. E talvez você seja como eu, que não entende nada de arte. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui lá ver a Mona Lisa, fiquei horrorizado, porque primeiro que a mulher parece que é meio endemoniada, você está no lado esquerdo, ela está olhando, está no meio, ela está olhando, está na direita, ela está olhando. Falei, rapaz, aonde eu vou, essa mulher está olhando? Isso não, é porque é 3D. Eu digo, rapaz, isso é capeta. Falou, não, isso aqui não é capeta, fica tranquilo. Eu só ia lá e a mulher olhando, né? E aquela coisinha lá, e alguém disse, rapaz, você sabe quanto custa um quadro desse? Não dá nem para colocar valor. Falei, rapaz, eu não dava 100, eu prefiro aquelas paisagens de Olinda, olha que coisa linda. R$50 e eu compro uma, ponho no quadro, na sala, porque colocar uma mulher dessa na minha sala, eu vou te dizer uma coisa. Só Jeová na causa. E ele disse, Rosilon, isso aqui, cara, é arte. E ele começou a mostrar, falei, querido, desculpa, eu sou do interior da Paraíba, lá da cidade de Patos. Então, eu não sei o que é. Desculpa, eu não tenho cultura suficiente para entender esse negócio. Rapaz,
Isso não, isso aqui, enfim. E eu fiquei olhando para aquilo. E eu lembrei dessa galeria, vende quadros famosos, e você vê lá algumas deformidades, alguns quadros feios, algumas coisas que você não entende, mas quanto custa? 2 milhões de dólares, 10 milhões, 100 milhões. E alguém dá 10 milhões de dólares num quadro, 50 milhões. Não é? Já teve quadros leiloados por valores que você diz, eu não acredito. E alguém põe aquilo na parede e ele tem um documento de autenticidade e alguém chega e diz, pelo amor de Deus, cara, isso rapaz, isso aí é um Picasso legítimo, comprei em Nova York, isso aí é um Monet, e começa a falar e aquela pessoa começa a ver, e eu pensando sobre isso, aquele quadro não tem uma tinta especial, não tem uma tela especial, não tem nada que seja diferente dos outros. O que é que faz ele ser tão caro? Quem pintou. O artista que pintou, ele é famoso, e porque ele é famoso, ele faz aquele quadro ser caro. E quando você compra aquele quadro, você recebe um documento dizendo, é autêntico. Foi ele que fez. Sabe, meu irmão, quanto você acha que vale uma alma, se foi Deus quem fez, se foi Deus quem criou? Quanto você acha que vale uma vida? Agora, a Bíblia diz que Deus criou o homem de uma forma pessoal, colocou um toque pessoal nele. Agora, depois que Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus os abençoou. Sabe, não foi simplesmente criar e deixar para lá. Sabe, uma coisa que eu gosto do nosso Deus é que Ele é pessoal. Eu já tive a oportunidade de estar com budistas, com muçulmanos, com animistas e com pessoas de muitas religiões, e já perguntei a algumas delas. Eu me lembro perguntando para um budista, olha, Buda já falou com você? Não, nunca falou comigo. Sempre ele caladinho no canto dele, muito meditativo, não é? Fala nada. Já perguntei a muçulmano, olha, Alá já falou? Não, Alá não fala conosco, Alá está lá e nós estamos aqui. Já perguntei a pessoas que são de várias religiões, olha, o seu Deus fala com você? Não, o meu Deus está lá e eu estou aqui, nós não nos envolvemos. Mas uma característica do nosso Deus é que Ele é pessoal. Deus é pessoal. O Salmo 23, Davi, quando tem uma revelação de Deus, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Deus pode ser o seu pastor, porque Ele é poderoso e porque Ele é pessoal. Ele fala com você, Ele tem comunhão com você, Ele interage com você, Ele quer ver você crescer. Quando você olha para as religiões do mundo, é o homem construindo uma escada, tentando alcançar Deus. Você está andando na Índia e você está lá ao longo do rio Ganges e de repente uma mulher vem com a criança, joga na água e você diz, o que é isso? Não, porque Jiva disse para jogar meu filho na água. Você está andando nas grandes cidades da Índia, de repente um monte de gente, você chega lá, o que é? Uma cobra lá no meio, 2 cobras e as mães colocando as crianças. Não, se ela for picada pela cobra e não morrer, é porque meu filho é um Brahma, meu filho é um Deus. E ela está fazendo aquilo para tentar agradar ao Deus dela. Para tentar fazer alguma coisa para que o Deus dela fique feliz com ela. Sabe, meu irmão, no cristianismo é diferente. A religião é você tentando alcançar Deus. Cristianismo é Deus alcançando você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Sabe, eu tenho 2 filhos, e se Deus dissesse para mim, Rosilon, você quer dar Lucas ou Pedro para salvar Jaboatão? Eu dizia, meu Deus, me perdoe, mas Jaboatão vai para o inferno. Recife vai para o inferno. Olinda, não, eu não vou dar. Você não daria seus filhos? Você não entregaria seus filhos? Está comigo? Outro dia alguém perguntou para mim, pastor, você estaria disposto a dar a sua vida por amor ao Evangelho? Eu disse, querido, dar a vida por amor ao Evangelho não é uma questão de coragem, é decisão. É uma questão que você decide. Mas na coragem mesmo, não vai funcionar muito não.
Mas você decide, eu vou ficar firme, não vou abrir mão. Vou ficar firme, não vou abrir mão. Você entende? Mas você começa a crescer nessa comunhão, você começa a crescer nas coisas do Senhor, aí você vai chegar no nível que, se houver necessidade dessa decisão, a graça assiste. Eu lembro de um homem na história da igreja chamado Savonarola, e colocaram ele numa fogueira e disseram: negue a Jesus e nós não vamos pôr fogo. Ele disse: por 82 anos, Ele só tem me feito bem, além de ser o meu Senhor e o meu Salvador. Arrocha fogo logo, que eu quero é ir para o céu. Conversando besteira, rapaz, eu quero conversa, rocha fogo aí, eu quero é ir embora. Isso não é coragem, meu irmão, isso é convicção. Amém? Então Deus prepara aquele ambiente, e a Bíblia diz no versículo 28, e Deus os abençoou. Amém? E Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Amém? A palavra fecundos que aparece aqui é frutífero, é ser produtivo, é dar frutos. Aí ele diz mais: multiplicai-vos. Fala sobre crescer, sobre se expandir, sobre se tornar grande, e encha a terra. Então essas três palavras, fecundos, multiplicai e encher, era o sonho de Deus, era o desejo de Deus. Quando Deus criou o homem, quando Deus fez o homem e colocou o homem naquele jardim, Deus o abençoou dizendo: frutifique, multiplique-se e encha. Esse era o sonho de Deus, esse era o desejo de Deus, essa era a vontade de Deus. Aí diz aqui: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então o desejo de Deus era que o homem se multiplicasse, que o homem enchesse, que o homem crescesse, que o homem dominasse, que o homem fosse a coroa da criação de Deus. Lá no Salmo 8, quando Davi tem uma revelação sobre quem era o homem em relação a Deus, Davi diz: quando eu olho para os céus, as obras das tuas mãos, eu me pergunto, quem é o homem para que tu o visites, ou o filho do homem para que tu se lembre deles? Davi diz: quando eu olho para o homem, o tamanho do homem, a insignificância do homem, eu fico imaginando, quem é o homem para Deus ter esse amor todo por ele? Quem é o homem para Deus amar dessa maneira? Sabe, meu irmão, só entende isso quem é pai. Porque quando você ama seus filhos, você não ama por aquilo que eles podem dar, você não ama por aquilo que eles podem produzir, você não ama por aquilo que eles podem fazer, você ama por aquilo que eles são. Eles são seus filhos. E você ama por aquilo que eles são. Agora, a Bíblia diz que Deus amou, e que Deus, Davi dizendo: eu olho para os céus, mas eu não consigo entender, é grande demais, mas Deus amou. Aí o homem está lá naquele jardim, o homem está lá naquele lugar maravilhoso, Deus havia dado tudo ao homem e dito: fique aqui, frutifique, reproduza-se e encha a terra. Mas o homem pecou, o homem caiu. O homem fez algo que não deveria fazer. O homem fez algo que não podia fazer. O homem cometeu alta traição contra Deus. Agora eu fico me perguntando, por que Deus não fechou a conta e passou a régua? Vamos começar de novo. Destrói Adão, destrói Eva, e a gente faz um novo homem. Sabe, meu irmão, por que Deus não fez assim? Sabe, eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, Deus deu ao homem direito de escolha. Ou seja, Deus não quer ninguém servindo a Ele obrigado. Deus não quer ninguém servindo a Ele obrigado. Deus quer que você ame Ele pelo que Ele é. Sempre que eu viajo, eu trago presente para os meus filhos.
E o meu filho mais velho, ele já entendeu isso, ele tem 5 anos, mas ele já entendeu que quando eu viajo tem presente. Então, quando eu chego e eu digo, oi filho, ele, oi pai, e já vai para a mala. Ele não está interessado em mim, ele está interessado na mala. E eu falo, filho, dá um abraço, e ele dá um abraço rápido e volta para a mala. E aí, às vezes, eu tento desconversar, mas ele está interessado na mala. O negócio dele é a mala, porque ele sabe ali tem alguma coisa. E aí eu começo a abrir a mala, e eu sempre trago um presente, dou um presente, ele fica feliz. Mas ele tem 5 anos. E eu não posso cobrar do meu filho de 5 anos uma maturidade que ele não pode ter. Então ele tem 5 anos e o interesse dele em mim é pelo que eu sou, pelo que eu dou, pelo que eu trago, pelos presentes. Amém? Ele começa a ter esse interesse, mas ele vai crescer. E quando ele vai crescendo, eu não quero mais que ele tenha interesse no que eu posso dar. Eu quero que ele tenha interesse no que eu sou. Aquele interesse nas coisas vai diminuindo e aquele interesse em quem eu sou vai aumentando. Sabe, meu irmão, o desejo de Deus era que o homem não ficasse interessado no que ele podia dar, mas no que ele era. Até porque ele deu tudo ao homem. Ele não escondeu nada. Romanos capítulo 8 diz, capítulo 8, versículo 32 diz, aquele que não poupou nem seu único filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Deus não nos escondeu nada. Então Deus queria, mas o homem pecou, alta traição, separou-se de Deus. Aquilo que o homem fez, separou o homem de Deus, pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado faz com que o homem fique enraivecido, o homem perca a essência de quem ele é. Eu não sei se você viu na TV essa semana, um homem que tinha um problema na cabeça. Ele chegou numa creche e colocou fogo em crianças e nele mesmo. Sabe, meu irmão, isso é o homem que perdeu a essência de quem ele é. E aí ele começa a andar em todo tipo de pecado, em todo tipo de coisa. Mas a Bíblia diz que o desejo de Deus era trazer esse homem de volta. Então, quando esse homem pecou, quando esse homem caiu, Deus poderia simplesmente dizer, fecha a conta, vamos criar de novo. Mas Deus não fez assim, porque Deus queria o homem servindo a ele por amor. E Deus disse, eu vou preparar um plano e vou trazer esse homem de volta. Eu vou resgatar esse homem de volta. Eu vou comprar esse homem novamente, embora ele já seja meu. Eu o fiz, eu o criei, mas ele se deixou levar, ele se deixou sequestrar, ele se deixou se vencer pelo pecado, porque Deus disse a Caim, o pecado bate à tua porta, cabe a você resisti-lo ou não. Você está comigo? Quando Deus chegou em Gênesis capítulo 3, no terceiro dia, no jardim, Deus chega e Deus diz, Adão, onde você está? E Adão diz, Senhor, eu estava nu e me escondi, porque tive medo. E Deus disse, quem te disse que você estava nu? Quem disse isso a você? Com quem você tem falado esses dias? Deus dizendo para Adão, com quem você tem... Quem está falando essas coisas para você? Quem está dizendo isso para você? Não sou eu não disse isso para você. Sabe, meu irmão, às vezes eu vejo pessoas falando, olha, Deus me colocou nesse lugar, olha, Deus me colocou essa enfermidade, olha, Deus está me privando disso, e Deus dizendo, quem disse isso para você? Quem falou para você que fui eu que fiz isso? Quem falou para você, Deus, a pergunta de Gênesis é essa, quem disse a você que você estava nu? Não fui eu. Amém? Não fui eu. Eu não disse isso a você. Eu não tenho coisas ruins para você. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu duvido alguém se levantar essa noite, pastor, eu quero dar 10 milhões de reais para a obra missionária nessa noite. Sabe, eu acredito que não há ninguém aqui com essa possibilidade. Então você não pode dar o que você não tem.
Mas Deus nunca vai pedir o que você não tem. Deus sempre vai pedir o que você tem. E não é para te tomar, é para te abençoar. Deus não diz me dê para te privar. Deus não diz não faça para te privar. Deus diz não faça para te livrar. Deus diz me dê para te abençoar. O desejo de Deus é sempre abençoar. Agora o homem havia caído, agora estava perdido. Agora o pecado teve lugar. O que é pecado? É aquilo que Deus olhou e disse: isso está fora do que eu criei você para ser. O pecado fez com que o homem morresse espiritualmente, não foi fisicamente. Deus disse: se você comer, você vai morrer. Não morreu fisicamente, morreu espiritualmente. Não tinha mais comunhão, não dava mais para ouvir a voz, não dava mais para ter aquela comunhão que fazia o homem avançar, o homem crescer. E aí o homem perdeu o lugar onde ele estava. Sabe, com Adão e Eva era o jardim, era o lugar onde eles estavam. Mas não foi somente o jardim que Adão e Eva perderam. Eles perderam a posição diante de Deus, de comunhão, de estar junto, desse Deus pessoal, desse Deus maravilhoso, desse Deus que nos ama. E aí aquele homem agora estava separado de Deus. Isaías diz que o pecado fez separação entre o homem e Deus, mas Deus criou um plano de redenção. E Deus disse: vou trazer o homem de volta. O diabo roubou o homem de mim, sequestrou o homem de mim pelo engano, mas eu vou trazer ele de volta e vou fazer da maneira certa. Então a Bíblia diz que Deus preparou um plano de redenção. Gênesis capítulo 3, versículo 15, veja lá. Gênesis capítulo 3, versículo 15, veja o que a Bíblia diz. Deus falando: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui há uma promessa de redenção. Sabe, meu irmão, em Gênesis capítulo 15, Deus está mostrando algumas coisas. Primeiro, Deus está dizendo que Ele é um Deus que ama o homem a tal ponto que mesmo o homem tendo feito algo, Deus quer ele de volta. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava aqui no Aníbal Bruno, não preso, viu, visitando, só para constar nos autos. E eu estava lá na entrada do Aníbal Bruno, e uma senhora, não é, me viu, e ela me viu com a Bíblia, ela disse: o senhor vai entrar aí? Eu disse: vou. Ela disse: visita meu filho, fala de Jesus para meu filho está preso aí. Eu disse: é mesmo? É, meu filho um garoto bom, e começou a me falar do menino. Eu disse: meu Deus do céu, um anjo desse está fazendo o que aí? Ela disse: mas companhia. O menino se juntou com gente, e o senhor sabe, as más conversações corrompem os bons costumes. O menino agora, eu disse: eu vou visitar. Me deu o nome, o pavilhão, fui lá, falei com a gente, ele disse: é ali. Cheguei lá e disse: tu vai entrar aí mesmo? Eu disse: por quê? Isso é pesado. Falei: não, vou. Entrei, fiquei esperando, foram chamar ele. Lá vem aquele cara, 1,80 m, careca, não vinha menos de uns 700 demônios pendurados nele, mais uns 1.500 ao redor. E ele foi chegando assim perto de mim, olhou e disse: diz aí, doidinho. Aí eu olhei assim para ele, eu digo: eu não acredito não. Eu digo: mas meu Jesus do céu, eu estou na fila, a velhinha me aparece, pede para eu visitar um anjo inocente preso aqui dentro. Quando eu chego, é essas trevas. Eu digo: mas que coisa, que filho de Belial. Aí eu disse: não, porque tua mãe falou comigo para falar de Jesus para você. Eu disse: e o que é que eu tenho a ver com isso? Disse: me dê essa Bíblia para mim. Eu disse: não dá não, que ele vai fumar maconha com as folhas da Bíblia. Eu disse: não, não vou dar não. Eu comecei a falar de Jesus com ele, falei, ele não é muito resistente, eu fui embora. E eu saí com aquele pensamento. Eu disse: rapaz, eu queria encontrar a velhinha. Ô Senhor, me ajuda para eu ver a velhinha agora na saída, para eu dizer: minha senhora, se candidata a ser atriz daquela, né? Porque a senhora, eu vou dizer um negócio, quando a senhora falou comigo, eu pensei: meu Deus, um inocente.
Um pobre inocente. Mas quando eu chego lá, está aquele filho de Belial. E eu comecei a pensar sobre aquilo, e eu dizendo, se eu encontrasse a velhinha, eu dizia, parabéns, a senhora é mentirosinha de carteirinha. E eu muito indignado, e o Senhor falou comigo, dizendo, Rosilon, ela não mentiu para você. Mas como não mentiu? Ela me descreveu um santo. Quando eu chego lá, o senhor, pelo amor de Deus, o senhor estava lá, o senhor viu. E o Senhor disse para mim, Rosilon, você vê todos os defeitos dele, mas ela é a mãe dele e ela ainda vê o que há de bom, que ninguém mais consegue ver. E ele disse, ele é o filho dela. É por isso que ela paga o preço, que ela está aqui. Sabe, meu irmão, quando Deus olha para alguém que está perdido, por mais mergulhado no pecado que esteja, Deus olha, é o filho dele. E ele o ama, e ele o quer trazer de volta. E aquele homem agora caído no pecado, aquele homem agora que estava, perdido. Aí veja o que aconteceu. A Bíblia diz, Deus começa a trabalhar nas alianças. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12 que Deus levanta um homem chamado Abraão para fazer uma aliança com ele. Mas antes disso, em Gênesis capítulo 9, há um homem chamado Noé. E quando o dilúvio veio e destruiu a terra, a Bíblia diz que Deus salvou Noé e sua família. E Gênesis capítulo 9, versículo 1, diz algo interessante, que eu quero ler com você, para nós avançarmos. Gênesis capítulo 9, versículo 1, é quando Noé, o dilúvio já tem passado, e Deus fala novamente com Noé. E Deus diz a Noé algumas coisas, porque Deus está trabalhando na história para alcançar esse homem. E a Bíblia diz assim, Gênesis 9:1, abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Parece com algo que você já tinha escutado antes? As mesmas palavras de Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Deus só tirou o dominar, porque o homem agora havia perdido a autoridade que ele tinha. O homem agora, ao invés de ser o dominante, ele era o dominado. Ao invés de ser o gerente geral, agora ele estava na categoria de escravo, de perdido. Quando Deus fala com Noé, e Deus mostra a Noé que o desejo dele é ver o homem crescendo, aí a Bíblia diz que Deus continua trabalhando na história, aí levanta um homem chamado Abraão, Gênesis capítulo 12, e Deus faz uma aliança com Abraão. E nessa aliança que Deus faz com Abraão, Deus queria alcançar toda a terra. Amém? Diz assim, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Agora preste atenção nisso aqui. Deus está fazendo uma aliança com Abraão, mas a aliança que Deus está fazendo com Abraão, e nós entendemos que uma aliança é alguém que tem tudo dando a alguém que não tem nada. É alguém que pode abençoando quem não pode. Essa é a razão de uma aliança. Quando você fala de uma aliança, você fala de uma pessoa que vai dar tudo para abençoar a outra. Alguém que não tinha nada, e aquela pessoa faz uma aliança e abençoa. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, tudo que é meu é teu agora. Mas é interessante que tudo que Deus deu a Abraão não era para terminar nele mesmo. E aqui é o que eu quero que você entenda, meu irmão. O sonho de Deus não termina em você quando você se converteu. Aqui é que eu quero onde você entenda. Deus fez uma aliança com Abraão e o desejo de Deus era abençoar Abraão, para Abraão ser uma bênção para os outros. Não era para Abraão ser uma bênção para ele mesmo.
somente. Agora, quando você começa a entender isso, Deus querendo alcançar, Deus querendo, você começa a ir no Velho Testamento, todo o Velho Testamento é Deus mostrando que não é um Deus tribal, que não é um Deus nacional, que não é um Deus somente de Israel, que Deus quer alcançar todos os povos, todas as nações. Quando Deus diz a Abraão, vou te abençoar, e ele diz, não é para você mesmo, não é só para você mesmo. A bênção não é para ficar retida em você. Você está comigo? A bênção não é só para que você possa desfrutar, a bênção é para que você seja uma bênção para outras pessoas. Agora entenda isso, o sonho de Deus é fazer algo em você, é fazer algo por você, é fazer algo em você e fazer algo através de você. O sonho de Deus é que Ele possa fazer algo em você, algo que você mesmo não pode fazer. Sabe, Deus estava dizendo para Abraão, vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, vou dar coisas a você, vou fazer coisas que você não pode fazer. Sabe, quando nós continuamos lendo, nós vemos que quando Jesus veio e Ele pagou o preço, Ele fez algo que nós não poderíamos fazer. Você não poderia pagar a sua salvação. Você está comigo? Porque quando Deus fez o homem, e Deus criou o homem, sabe, o homem é tão precioso que não dá para comprar com euro, nem com dólar, nem com pedras preciosas, só pode ser comprado com o sangue de Jesus. Então Deus fez algo em você, algo que você não podia fazer. O sonho de Deus é que você receba essa salvação, algo que Deus fez por você, você não podia se salvar. Mas depois que Deus fez algo por você, Deus quer fazer algo em você. Treinando você, dando a palavra para você, deixando a palavra chegar ao seu coração, fazendo com que você cresça. Por que Deus inventou a igreja? Amanhã à noite nós vamos entender por que a igreja existe. Ah, pastor, a igreja existe porque a gente não tem o que fazer. Não, a igreja existe porque a gente quer uma música legal. Não, não, a igreja existe porque a gente tem que ter um lugar para se reunir. Não, a igreja existe porque tem uma finalidade. E embora ter um lugar legal, uma música legal, e a gente se divertir, ter comunhão, tudo isso faz parte, mas não é o propósito principal. Amém? O propósito é muito maior do que isso. Então Deus criou a igreja. Para que a igreja? Para você ser treinado, preparado, para que você pudesse ser transformado, transformar o seu entendimento. Você chega na igreja e Deus começa a trabalhar em você, Eu sei que essa igreja não era nesse prédio, ela era no outro prédio, né? E eu sei que quando vocês chegaram aqui, o prédio não era desse jeito. Hoje é muito diferente do que era antes. E a primeira vez que entraram aqui, talvez a primeira vez que o pastor Gustavo entrou aqui, disse, rapaz, aqui vai ser legal. E talvez você que entrou junto disse, rapaz. Mas ele conseguiu ver uma coisa que você não via. Ele conseguia ver as paredes pintadas, as coisas arrumadas. Talvez você olhou e disse... Eu me lembro quando foi comprar o terreno em Campina, e nós fomos lá para o culto, e o pastor Bud disse, aqui vai construir a igreja, e eu não consegui alcançar aquilo, né? Eu disse, rapaz, isso aqui dá para construir um shopping, rapaz, um negócio de igreja. E o pastor, não, nós vamos fazer assim, e eu pensando, rapaz, aqui não é assim não, meu Deus, é porque ele é americano, ele não entende. E o pastor, olha, vamos, aí daqui a pouco as paredes começam a tomar forma, gente. Aí, a cada dia, ela está tomando mais forma. Sabe, meu irmão, às vezes, Deus consegue ver coisas que nem você mesmo consegue ver. E aí, Deus traz você para a igreja para você ser preparado, treinado, adestrado. Mas só que o grande problema nosso, quando nós falamos desse sonho de Deus, é que nós paramos aqui. Deus fez algo por mim e está fazendo algo em mim e está tudo bem. E muitas vezes nós precisamos entender que há algo maior.
Às vezes nós olhamos e pensamos, olha, que bênção que Deus, Ele quis me alcançar e que Deus quer alcançar o mundo, mas eu estou bem, minha família está bem e eu... Não, há algo mais do que isso. Deus fez algo por você, Deus fez algo em você, mas Deus quer fazer algo através de você. Amém? Deus não é um Deus tribal. Deus é um Deus que quer alcançar todas, diga todas. Quando você leu lá comigo o que a Bíblia diz, a Bíblia não diz que Deus quer alcançar apenas alguns homens, a Bíblia diz que Deus quer alcançar todos os homens. Diga todos. Não é somente alguns, é todos, todos, todos. Deus não quer que alguns sejam alcançados e outros não. Deus quer que todos os homens sejam alcançados. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, nós lemos no começo. Então o sonho de Deus é que todos os homens sejam alcançados. Mas para que o homem seja alcançado, para esse sonho se realizar, Deus precisa de você. Porque a igreja é a única agência do céu aqui na terra. Você já se preocupou porque o povo está tão preocupado com a igreja? Você já se preocupou porque nos últimos 5 anos há um movimento tentando destruir igreja, família, tentando destruir no Brasil bases de sociedade. Quais são bases de sociedade? Igreja, família. Se não tem igreja, não tem família, vira anarquia. A coisa perde o controle. Amém? Se não tem bases instituídas de sociedade, de autoridade, a coisa perde o controle. O que é que nós temos visto? Minando a autoridade, minando a família, minando a igreja, destruindo as bases da sociedade. Por quê? Porque o homem é em pecado. Mas quando a igreja entende quem ela é, e a igreja se levanta, meu irmão, o que está acontecendo nessa nação, tanta coisa vindo à tona, é porque a igreja orou, é porque a igreja estava orando, é porque esse país está nas mãos do Senhor. Sabe, meu irmão, nós estamos crendo que Deus vai fazer algo grandioso, porque o Brasil é um grande celeiro de missionários e o diabo sabe disso. Aí o diabo está tentando minar. Mas sabe, meu irmão, nós precisamos realizar esse sonho de Deus. Nós precisamos entender que Deus precisa de nós para alcançar os homens. Por que Deus precisa de nós para alcançar os homens? Porque os anjos não podem pregar. Amém? Eu estava ouvindo alguns relatos de muçulmanos que tiveram uma visão de Jesus. E Jesus apareceu para eles e disse: olha, procura fulano. Olha, vai lá em tal lugar e procura fulano. E ele vai falar algo com você. E os muçulmanos, eles creem que Jesus é um profeta. E eles estão assustados. Eu tive uma visão do profeta. E o profeta mandou eu procurar alguém. E eles batendo nas casas. E aquelas pessoas que estão num país fechado com medo. E aquele muçulmano dizendo: olha, Jesus apareceu para mim. E ele disse que você tem algo para falar comigo. Sabe, meu irmão, os anjos não podem pregar o evangelho. Jesus não vai pregar o evangelho. Eu vejo às vezes na rádio pessoas dizendo: Senhor, visita agora o hospital, visita agora o presídio, Senhor, visita agora os enfermos. Não, meu irmão, Deus não vai visitar ninguém. Deus vai através de você. Deus vai no presídio quando você vai. Deus vai no hospital quando você vai. Deus quer ir lá através de você. Deus quer que as suas mãos sejam as mãos dele, a sua boca seja a boca dele. Porque Deus precisa alcançar os homens. Porque sem Jesus, os homens estão perdidos. Não importa quão intelectual um homem seja. É maravilhoso estudar, mas um doutorado, um mestrado não leva ninguém para o céu. Eu conheço tantos homens
que tem doutorado, mestrado e vivendo vida miserável. Não é um doutorado, um mestrado que leva alguém para o céu. Não é ignorância também que leva alguém para o céu. Ah, fulano é analfabeto, é ignorante. Não, não é isso que leva alguém para o céu. O único caminho que pode levar o homem para o céu é Jesus. Então os homens estão perdidos, ricos, pobres, cultos, indoutos, não importa quem ele é, não importa onde ele está perdido. Mas a igreja tem a solução. Então, Deus precisa de você para realizar o sonho dele, porque os homens estão perdidos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus precisa de você, porque Jesus é o nosso rei. Agora entenda isso. Jesus, ele veio para morrer, para pagar o preço. Toda a Bíblia é dividida em 3 partes: criação, queda e redenção. A Bíblia não é complicada, pessoas que às vezes complicam as coisas, mas é tudo muito simples. Criou, caiu, redimiu. É muito simples. Agora, quando Deus criou o homem e o homem caiu, Deus queria redimir esse homem. E para redimir esse homem, para alcançar esse homem, ele mandou Jesus. Jesus morreu, pagou o preço. Agora ele se tornou nosso dono, nosso Senhor. Amém? A Bíblia usa uma palavra para servo. A palavra para servo é doulos, é escravo. É aquele que tem carta de alforria, mas decide continuar debaixo do senhorio de Cristo. Você era escravo de Satanás, foi liberto, veio agora para o reino. Você foi alforriado. Você já ouviu essa expressão? Deu a carta de alforria, agora você está livre, mas por escolha você diz: eu quero continuar escravo. Agora eu não vou ser mais escravo de Satanás, eu vou ser escravo do Senhor. Eu sou filho, mas eu quero ser servo, eu quero servir. Amém? Então Jesus veio e ele morreu e ele ganhou de volta e deu para mim e para você. Agora ele deu uma ordem, Mateus 28:19, ele disse: ide e pregai. Agora preste atenção no que eu vou dizer, porque eu vou só abrir a caixa de Pandora para a gente continuar amanhã. A ênfase de Jesus nunca foi no ir. Essa é uma dificuldade que nós temos. É que a gente pensa que a ênfase de Jesus sempre foi no ide. Não, a ênfase de Jesus foi no pregai. O ide está conectado ao pregai. Você está comigo? O fato não é simplesmente ir, é ir e pregar. Então a ênfase de Jesus é: por onde você estiver indo, pregue. Sabe, tem gente que foi chamado para ir para outro lugar, mas tem gente que vai ficar aqui. Aí eu não sou chamado. Do mesmo jeito, por onde você está indo, você deve pregar. Prega no metrô, prega no táxi, prega no Uber, prega na escola. Onde você chegar, prega. Fala. Porque essa é uma ordem imperativa do Senhor. Terceiro motivo, porque é uma ordem intransferível. Amém? Você não pode transferir isso. Todos nós fomos chamados. Todos nós estamos envolvidos. Agora eu quero fechar essa mensagem de hoje dizendo isso: quem não vai, fica. E quem fica, vai. Olha que coisa impressionante. Quem não vai, vai ficar. Tem pessoas que foram chamadas para ir, e tem pessoas que foram chamadas para ficar. Agora, quem vai, fica. E quem fica, vai. Porque nós somos um corpo. Amém? Então durante alguns anos, eu fiz rapel. E rapel tem uma corda de segurança. E alguém fica segurando a corda de segurança lá embaixo, para você poder descer, não é? E aí você vai descendo e alguém segurando a corda de segurança. E se você tropeçar em alguma coisa, escorregar, tem alguém que vai segurar aquela corda para você não cair. Amém?
Agora é interessante porque nós fomos em alguns lugares que alguém tinha que subir primeiro para colocar as cordas de segurança, para poder os outros descerem. Porque aí a gente tinha que subir e descer, às vezes, pelo outro lado. E aí quem ia subir para colocar a corda de segurança, os pioneiros, eles pagavam um preço maior do que quem só ia descer já com a cordinha pronta. Eles tinham que ter que subir. O risco era maior. Entretanto, a adrenalina também era maior. Você está comigo? Então tem pessoas que foram chamadas para ir, mas tem pessoas que foram chamadas para ficar. E quem vai está confiando que quem ficou vai segurar as cordas, para que aquele que foi possa ir. Então nós começamos a ver que esse sonho de Deus é algo que é para toda a igreja. Quando nós falamos em missões, às vezes as pessoas ficam meio desanimadas. Olha, vai ter um culto de missões. Olha, vai ter uma conferência de missões. Às vezes as pessoas ficam meio desanimadas, porque elas acham que missões é só para um grupo. Mas missões é para todos. Todos estão envolvidos. Toda a igreja está envolvida. Por quê? Porque, meu irmão, 7 bilhões de pessoas no mundo. 7 bilhões. Somente no Brasil, nós temos cerca de 250 tribos não alcançadas. Somente no Brasil. Só na Amazônia brasileira nós temos mais de 180 tribos não alcançadas. Nós temos 3 grupos de risco no Brasil hoje não alcançados. As crianças é um grupo totalmente não alcançados. Você conhece com certeza poucos ministérios que têm um trabalho com criança. A maioria criança é colocada só num lugar e aí pensa que filho de crente é crentinho, mas não é. E aí você vê o número de desviados. Então nós temos as crianças. Nós temos as tribos urbanas. Então, com o aparecimento das grandes cidades, nós temos as tribos. E elas são um povo totalmente não alcançados. E aí nós temos, além desses 2 grupos, eu poderia citar outros, mas nós temos os imigrantes. O Brasil começou a ser um país onde muitos imigrantes estão chegando. E essa é uma grande oportunidade para nós levarmos o evangelho para pessoas que estavam em lugares onde a gente nem conseguia ir, agora elas estão aqui. E nós podemos levar o evangelho para elas. Então esse sonho de Deus, Ele quer contar com você. Eu queria que você ficasse de pé. Somente levanta tuas mãos, o grupo de louvor rapidamente aqui. Aleluia. Eu queria que você entendesse isso, que Deus conta com você, que esse sonho de Deus de alcançar o mundo passa por você e que nós vamos alcançar o mundo. O Brasil, ele tem 3 coisas para alcançar o mundo que a Europa não tinha e que os Estados Unidos não tinham. Os Estados Unidos, eles tinham dinheiro, a Europa, eles tinham dinheiro, eles tinham as pessoas, mas eles não tinham o biotipo. Então você olha e você não tinha aquele biotipo para alcançar alguns lugares. Porque europeu é rapidamente reconhecido. Americano é rapidamente, mesmo afro-americano, você olha e diz, não, ele é dos Estados Unidos. Mas o Brasil é diferente. Só olhando aqui eu posso ver pessoas que passariam desapercebidas se não abrissem a boca em pelo menos 8 ou 9 nações fechadas no mundo. Porque você parece, você está comigo? Você tem o biotipo daquelas pessoas. E aí você passa tranquilamente. Isso cria conexões. Então o Brasil, ele tem o dinheiro, porque nós somos uma igreja próspera, rica. O Brasil tem as pessoas, os biotipos, e o Brasil tem a visão. E nos próximos anos, o meu sonho é ver Deus invadindo as nações do mundo com brasileiros. Brasileiro é criativo, brasileiro sabe como se portar embaixo de pressão,
Amém? Brasileiro sabe se mover. E Deus vai usar a igreja brasileira. Levanta tuas mãos, fecha teus olhos. Pai Celestial, hoje é nossa primeira noite, Senhor. E Pai, obrigado por todos esses que estão aqui. Pai, obrigado porque a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3, você estará. E aqui tem muito mais que 2, que 3. Nós sabemos que você está aqui, Pai, porque Tua palavra diz. Tua palavra diz também, Senhor, que um homem incendiado, ele pode incendiar uma nação. Jeremias disse que é como fogo nos ossos. Moisés era apenas um homem, mas você usou para abalar o Egito. Neemias era apenas um homem, mas você usou para reconstruir os muros. Paulo era apenas um homem, mas ele abalou todo o império então conhecido. Com essa palavra que tem poder. Pai, obrigado em nome de Jesus, por essa igreja próspera, por essa igreja, Senhor, atuante. Pai, por essa igreja que nós vamos ver crescer e avançar naquilo que o Senhor tem para eles. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor.